Olá, tudo bem? Esse canal tá ficando cada, cada vez mais diverso, né? Mas eu quero falar com vocês agora sobre um tema que eu tenho escutado muito, tenho visto muito e tenho visto muita confusão. Isso me gerou uma certa preocupação, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui, trazendo essa reflexão. Graças ao momento do tempo em que nós estamos, muitas pessoas têm se atentado com as questões de investimento, pensado no investimento, pensado na forma de comprar bens duráveis, bens de consumo duráveis, inclusive imóvel, carro, e é bem legal isso. E como vocês sabem, eu sou corretor de imóveis, eu trabalho com investimento também, sou professor, mas falando especificamente dessa área que não é a educação formal, né? Então, indo para a área do investimento, a gente sempre trabalha assessorando as pessoas, né, que pretendem fazer algum tipo de compra. Porque, na verdade, você vai comprar um imóvel quando é requerido o trabalho do corretor, é uma assessoria financeira. E a gente acaba expandindo para outras áreas, é inevitável. Então, surgiu nesses debates com algumas pessoas, nessas conversas com algumas pessoas, e no que eu tenho visto nas redes sociais, até em vídeos mesmo no YouTube, algumas pessoas fazendo vídeos sobre isso, mas gerando algumas confusões que podem atrapalhar mais do que ajudar. Claro que quem faz isso, na maioria das vezes, não tem intenção. São pessoas que estão aprendendo e que já vão logo postando vídeo para querer ajudar mesmo. Isso é natural, é comum. É saudável, mas é importante que a gente tenha um determinado cuidado para evitar que caiamos em armadilhas nesse sentido, né? Então eu vou começar a falar com vocês um pouquinho sobre consórcio ou financiamento bancário. Vou resumir para vocês aqui a diferença. Tanto faz se é para compra de um veículo ou se é para compra de imóvel. Eu vou me adstringir a esses dois itens, porque você pode usar consórcio para serviços, por exemplo, mas o pensamento é muito parecido. Você vai ter que analisar a forma que você pretende quitar este financiamento. Sim, aí vamos já entrar no tema. Consórcio também é um tipo de financiamento. Tanto o consórcio quanto o financiamento bancário são duas formas de financiamento. É uma contratação de um empréstimo com a garantia do bem comprado, do bem adquirido. Tanto faz se é um imóvel ou se é um veículo, tá bom? Então a garantia que você terá na questão do consórcio é o bem adquirido. Quais são as vantagens de um e de outro? A vantagem do consórcio é que você não vai pagar juros. O que o contratante pagará será uma taxa de administração, que pode chegar ali a 20, 24%, dependendo da operadora. Pode ser também 18%. Vamos dizer aqui que é entre 18% e 24%, tá bom? Parece muito, né? Mas na hora que você compara isso com o financiamento bancário, um financiamento bancário pode gerar até 200, 250, 300% sobre o valor emprestado. Então, realmente, na hora que se coloca na ponta do lápis, o financiamento bancário é muito ruim. Ele é uma péssima opção. Mas cada caso precisa ser estudado de maneira muito parcimoniosa. Vamos lá. Se a pessoa tem pressa de adquirir o bem, seja no financiamento imobiliário, seja no financiamento para a compra de um auto, e ela não tem como esperar, ela precisa de imediato, aí não tem jeito. O financiamento direto, com o bem como garantia, será a melhor opção. Se a pessoa não tem dinheiro guardado, não tem uma carta de crédito de consórcio aprovada, não tem outro recurso e precisa comprar o bem, então a melhor forma é o financiamento. Aí para poder minorar significa diminuir. Para poder minorar os efeitos deletérios dos juros, a sugestão é que o contratante faça a amortização. Então, vá amortizando com o tempo.
pagando das últimas parcelas para as primeiras parcelas. No caso de imóvel, ou no caso de automóvel, você pode fazer inclusive uma estratégia mista, uma estratégia híbrida de amortização. Quer seja ela, você paga uma quantidade das parcelas mais próximas, antecipando-as, adiantando parcelas próximas, e depois você começa a amortizar das últimas. Então vamos supor, você pega lá as 5, 6, 10 parcelas próximas, se você tiver um caixa para isso, evidente, e antecipa. Então, você foi lá, comprou um carro, comprou uma moto, ou comprou um imóvel. Você pega as primeiras parcelas, 5, 6, 10 parcelas, e antecipa. No final das contas, isso faz você gastar um pouquinho mais de dinheiro do que se você tivesse vindo antecipando das últimas. Mas onde que você ganha nisso? Você ganha que você vai estar sempre com uma quantidade de parcelas pagas dentro de um determinado mês. E aí o que você pode fazer? Se você tiver uma necessidade urgente, uma situação de emergência, você pode ficar um mês, 2 ali sem pagar a prestação do mês. Por quê? Porque já está adiantada. Entendeu? Então você já fez um adiantamento. Não é bom deixar acumular, porque senão você vai trocar 6 por meia dúzia. Então é bom sempre deixar nesse patamar. Umas 6 a 10 prestações já pagas. E aí toda vez que você pagar, mês a mês, você continua pagando mensal. Isso é importante observar. Você vai antecipar de 6 a 10 parcelas, mas você vai continuar pagando todo mês. Como assim? Você vai pagar a parcela que seria a sequencial que está a ser paga, em aberta. Então, digamos que você pagou 10 parcelas, então nesse mês que vai vencer, você vai pagar a 11ª, mesmo sendo o primeiro mês que você comprou o produto, o imóvel ou o veículo, entendeu? Não sei se eu fui claro. Então vamos lá, antecipou 10 parcelas, a parcela seguinte você só iria pagar depois de 11 meses, mas você vai pagar no mês seguinte já essa parcela. Tá bom? Como se você estivesse pagando a do mês, mas você está pagando, na verdade, 10 parcelas para frente. Fez isso, aí todo mês você vai pagar a parcela à frente, uma parcela, e aí você começa a pagar amortizando da última para as mais recentes. E aí como que você faz isso? Você vai fazer essa opção com a instituição bancária. Quando você fizer essa opção, você vai perceber que uma parcela que custava R$1.000, por exemplo, vai cair para 200. Entendeu? Aí você vai falar, poxa vida, eu consigo pagar 5 então ao invés de uma? Sim, você consegue pagar 5 ao invés de uma. Aí, todo mês você vai estar pagando a parcela que está lá na frente, 10, 8, 10, 6 parcelas à frente. E pode, se você tiver recurso, pagar 1, 2, 3, 4, 5, 10 parcelas do final. Fazendo isso, você vai antecipando muito rapidamente. Você conseguindo fazer isso no prazo de 1 ano, por exemplo, se você conseguir pagar, você assim serei conservador. Você conseguindo fazer isso em 12 meses, você pagando 5 parcelas da amortização de última para a primeira, todo mês, isso no caso de um financiamento imobiliário, tá? Que as condições são melhores. Mas, às vezes, no financiamento de autos, você tem também uma facilidade. Vamos pensar no imobiliário. Você vai ter pago aí 50, 60 parcelas, 60 meses antecipados em 1 ano. Entende como é que isso agiliza o pagamento do financiamento? E isso faz com que você evite o pagamento de juros. Então você vai economizar no pagamento dos juros no longo prazo. Fora que você pagou uma quantidade antecipada, e aí você também eliminou já uma quantidade de juros dessas que você pagou antecipada, porque como você antecipou, você também diminuiu os juros. Você vai diminuir menos do que você diminui quando você paga das últimas, mas você ganhou um respiro para caso você tenha emergência. E também para você conseguir se organizar para ir pagando antecipações, para você pagando amortizações melhores durante esse período. Então, isso serve para financiamento imobiliário quanto para financiamento de auto. Qual é a diferença? No financiamento imobiliário, você vai ter lá uma quantidade maior, uma periodicidade maior, 420, 320 meses, 300 meses, então 365 meses. Então, varia muito
de cada contrato, mas sempre é um período muito mais elástico, mais longo. Isso faz com que você consiga melhores valores na amortização. Mas não é porque é uma bondade do banco, é porque, como tem mais prazo para frente, o imposto sobre os juros, a taxa sobre o juros, o imposto sobre os juros, não, o imposto, a taxa, o aluguel do empréstimo que você tomou, ela acaba sendo maior, entendeu? Ó, deixa eu até corrigir para não gerar confusão. Eu estou tentando falar de uma maneira popular, mas eu vou acabar gerando confusão. Não é imposto, tá? Esclarecendo. Se você vai lá e pega 100 mil reais no banco, 200 mil reais no banco, 300 mil reais no banco, o banco vai cobrar um juros. O que é esse juros? O juros é o aluguel desse dinheiro. Vamos usar entre aspas. O aluguel desse dinheiro. Durante o tempo que você fica com esse dinheiro, você está pagando por ele. E para você poder utilizar esse recurso que não foi utilizado em outro lugar, foi utilizado contigo, com a compra do seu bem, você paga um valor sobre esse recurso, que é um valor de depreciação também, que durante os anos os valores vão perdendo, o dinheiro vai perdendo valor, por conta de inflação, por conta de um processo econômico natural que é igual em qualquer lugar do mundo. Vai diferenciar o índice, mas em todos os lugares isso vai acontecer. Então, claramente, você vai ter que pagar um valor a mais. Isso é normal, isso é comum, isso não tem nada de absurdo, tá bom? O que é absurdo são as taxas. As taxas, sim, são absurdas. E aqui no Brasil, porque nós temos uma taxa Selic muito ruim, porque, infelizmente, o governo não tem ascendência sobre o Banco Central e o Banco Central sofre muita ingerência e sofre muita interferência do mercado financeiro que lucra com juros altos. A taxa Selic é alta e por isso os juros são altos no Brasil. É assim que funciona. Então, fizeram uma cagada, colocaram o Banco Central como um ente independente do governo, um ente, entre aspas, independente, mas que só é independente do governo e não é independente dos sabores do mercado financeiro, ou seja, jogou a responsabilidade nas mãos do mercado financeiro que lucra com isso. É o lobo cuidando das ovelhas. É triste, mas é assim no Brasil. Então as taxas de juros são muito altas. Por isso que a gente sempre fala para pesquisar qual é a melhor taxa. Mas voltando aqui. Então, por que no financiamento imobiliário você consegue diminuir mais das últimas para as primeiras? Porque isso é jogado no largo do tempo. Então, é feito um cálculo desse valor que você pegou, 100, 200, 300, 400, 1000, ali para 10, 20, 15, 30 anos para frente. Então, claro que quando você antecipa isso, você só vai pagar o valor principal da dívida que está diluído nesses períodos. Então, claramente, você vai conseguir ter um valor menor para pagar nessa amortização. Então, você vê uma parcela de R$ 1.200 se transformar em R$ 200, R$ 300 por conta disso. No financiamento de automóvel, aí é diferente. Por quê? Porque você tem um período menor. Então, você vai ter lá um período de 12, 24, 36, 48, 60 meses. Claro que se forem mais parcelas, o que está sendo cobrado é um valor maior. Então, as últimas parcelas para as primeiras, você vai tirar um valor maior se você antecipar. As mais próximas, você vai antecipar menos, tá? Então, sempre acaba ficando um valor que não é tão visualmente atrativo, mas também é muito mais compensatório você fazer a amortização. Então, você vai pegar uma parcela, que sei lá, de R$ 1.500, você vai antecipar, você vai pagar 1.200, 1.100. Não parece muita coisa, né? Mas coloca na ponta do lápis, você economizar 300, 400, 500 todo mês. Faz uma diferença brutal. Dá uma diferença muito grande, porque você deixa de pagar o aluguel sobre o dinheiro que você tomou emprestado, que no caso são as taxas de juros, tá bom? Então, resumindo, se você precisa do bem de imediato, tudo bem, faça o financiamento bancário, mas se organize para amortizar. Pode ser das últimas para as primeiras, ou dessa forma que eu falei que eu acho mais interessante, que é essa maneira híbrida. Antecipar algumas das primeiras e depois sim você vem antecipando das últimas para as primeiras. Então, primeiro das primeiras das últimas, depois das últimas para as primeiras. Para você ter uma folga, uma tranquilidade financeira numa situação de emergência
e para você poder eliminando juros. Das duas formas você elimina juros, mas se você faz dessa maneira híbrida que eu disse, você fica com uma reserva, uma gordura de emergência para caso você precise, e você também estará conseguindo diminuir juros. E trazendo as últimas para as primeiras, você economiza muito mais em juros, tá bom? Essa é a melhor forma de você trabalhar com a estratégia do financiamento. Agora, quando você vai trabalhar com a estratégia do consórcio, isso significa que você não tem necessidade urgente de adquirir o bem, quer seja ele o imóvel, quer seja ele o veículo. Então você não tem necessidade urgente, você não precisa hoje, você não precisa amanhã do veículo, você tem mais elasticidade no prazo. Claro que se você for fazer dentro dessa perspectiva, é necessário analisar o seguinte: no consórcio não tem como você amortizar. Se você tiver amortização, é um valor muito pequeno e geralmente não há amortização. Tá? Eles podem descontar alguma coisa da taxa de administração que está diluída nesse período do consórcio. Então isso vai ser um valor muito irrisório, porque não tem juros, então não tem como diminuir. Tá? Não tem como diminuir muito. Então às vezes nem compensa você fazer amortização dependendo do valor da sua parcela, certo? Mas se você tem urgência de comprar um veículo ou um imóvel, também você pode recorrer ao consórcio. Como assim? Bom, desde que você tenha um valor de entrada, ou desde que você contrate uma carta em que você consiga utilizar um valor a menor do que o valor contratado, porque você vai utilizar a estratégia de lance embutido. Vamos lá, dá um exemplo. Eu vou dar um exemplo de um valor que é surreal para você comprar imóvel, tá bom? Mas é só para ficar mais fácil de você visualizar. Então vamos pensar que você contratou uma carta de crédito de 100 mil reais, correto? E vamos dizer que você mora em algum lugar no Brasil que você consiga contratar um imóvel, comprar um imóvel por 70 mil reais. Bom, dessa forma, essa carta de crédito seria uma boa opção, desde que você não tenha muita pressa de entrar no imóvel, tá bom? Ou no veículo também. Serve da mesma forma para as duas circunstâncias, para as duas situações. Então, o que vai acontecer? Você vai dar lance embutido. E dependendo da operadora que você for utilizar, pode ser até 30% do valor da carta. Por isso que eu usei o valor de 100 mil, para ficar mais fácil de exemplificar. 30% de 100 mil é 30 mil reais. Você dando lance embutido, você vai pegar só 70 mil reais. Você pode ser contemplado antes com o lance embutido. Só que aí você só vai pegar efetivamente 70 mil reais. Aí você fala assim, pô, Henrique, mas aí não é negócio, porque eu vou pegar 70 mil e vou pagar sobre 100 mil a carta. Não vai. Você vai estar pagando esse valor sobre 100 mil nas parcelas até a contemplação. Quando surgir a contemplação, você já diminui esse valor, porque aí você vai pagar só sobre os 70 mil reais que você pegou, entendeu? E claramente, na hora que você fizer o lance embutido e você fizer a opção de pegar só esse valor que é o da diferença, as suas parcelas também serão corrigidas para você só pagar os 70 mil mais a taxa de administração no período da vigência do contrato. Então compensa bastante também. E melhor ainda na questão da urgência do consórcio, se você tiver um recurso para dar de valores próprios seus, dinheiro seu mesmo que você tenha. Então digamos que você tenha lá, vamos pensar ainda nessa ideia dos 100 mil, tá bom? Que você tenha lá uma carta de crédito de 100 mil que você tá contratando, você pode, para agilizar a liberação desse recurso total, você pode dar os 30% de lance embutido, que depois você não vai pagar a taxa sobre ele e o valor sobre ele nas parcelas, isso vai ser descontado, e você pode adicionar um recurso próprio. Digamos que você tenha lá 15 mil reais, você vendeu uma motinha, ou vendeu um carrinho mais velho, ou você juntou uma grana, você e o seu companheiro, sua companheira, juntaram aí um recurso e ficou lá com 15 mil reais. Você dá 15 mil reais de recurso próprio, mais 30%, que são 30 mil, da própria carta. Ou seja, você tem ali 45 mil reais. São quase
50%, são 45% do valor da carta nessa modalidade desse lance híbrido, embutido com o recurso próprio. A sua probabilidade de ser contemplado é maior e assim você consegue a liberação do recurso total. Então antes você só tinha 15 mil e você conseguiu então os 70 mil. Mas aí eu preciso dar os 15 mil? Precisa dar os 15 mil. E aí isso vai servir de quê? Vai servir de antecipação do pagamento da sua dívida, daqueles 70 mil. Então, na verdade, você vai começar a pagar o que antes você tinha uma carta que era 100 mil, que você iria pagar só 70 mil, que é o que efetivamente você vai pegar com o lance embutido, você vai pagar apenas o valor da diferença desses 70 mil menos 15 mil. Ou seja, você vai pagar o valor sobre 55 mil. Então, sua parcela também vai cair. Então, é super compensatório. Você vai pagar uma taxa sobre 55 mil, vai pagar um empréstimo sobre 55 mil, e você, na verdade, pegou 70, sem esquecer que você investiu 15 mil de recursos próprios, tá bom? Qual é a vantagem nisso? Você não vai pagar taxa de administração sobre os 15 mil que você está utilizando. Por quê? Porque você antecipou, então você não precisa pagar taxa de administração sobre esse recurso. Tá certo? Então, compensa muito se você tem esse recurso. Se você tem recurso próprio, você pode pegar, então, uma carta de crédito num valor que esteja compatível com você oferecer 30% de lance embutido, junto com o dinheiro que você tem de recursos próprios. Dar o lance e, muito rapidamente, você tende a conseguir ser contemplado. E isso vai facilitar muito que você acesse o recurso maior, o recurso total que você precisa, mesmo tendo um valor menor. E fugir, assim, do financiamento bancário. Tá bom? Isso é uma ótima estratégia para quem está com um pouco de dinheiro guardado, quer comprar um imóvel, quer comprar um veículo, mas quer fugir do financiamento bancário, financiamento imobiliário ou financiamento de veículo através do banco, onde você tem taxa de juros e aí não é tão compensatório assim, não é tão interessante assim. Aí nesse caso você vai para o consórcio, tá bom? Agora, se você tiver que fazer a opção de consórcio para ir pagando até o final, ou de juros para ir pagando até o final sem amortização, aí claro que o consórcio é melhor. Porque aí você não tem taxa de juros. Então, se você contratar um plano de 60 meses no consórcio e um financiamento de 60 meses de financiamento bancário para comprar um veículo, que seja, ou um imóvel, seja lá o que for, compensa mais você pegar o consórcio, tá bom? Compensa mais pegar o consórcio. Por quê? Porque você só vai pagar a taxa de administração. Você vai pagar o valor total da taxa de administração, mas vai ser menor do que o valor dos juros do financiamento bancário, seja para imóvel, seja para automóvel, tá bom? Agora, se você for fazer amortização, aí você vai ter que estudar caso a caso. Se você tem pressa, você vai no financiamento bancário e faz a amortização. Se você não tem pressa, você faz o consórcio. E aí depois você antecipa só para fugir da dívida mês a mês, se você quiser. Mas você sabe que não vai ter um valor de amortização. O que pode diminuir um pouquinho é a taxa de administração. Beleza? Vamos falar agora de outras possibilidades. Tem gente que está falando assim, mas eu vi um influenciador que trabalha com carro, até com financiamento de carro, ele falou assim, título de capitalização é muito bom. Gente, não é. Título de capitalização só é muito bom para o banco, porque o banco pega o seu dinheiro e empresta esse dinheiro em outros fundos. Ele usa para capitalizar, justamente uma alavancagem no mercado financeiro. E na hora que termina esse financiamento, você pega um valor irrisório, é ridículo. E se você deixa de pagar, ou se você desiste de pagar durante o período, você perde o dinheiro que você colocou. Isso aí não existe. Isso é uma maluquice. Então, não é vantajoso. É uma grande perda de recursos. Não vale a pena título de capitalização. Então, para que existe título de capitalização? Bom, o título de capitalização ele é uma boa garantia fiduciária. Então, digamos que você queira fazer uma garantia fiduciária de um empréstimo que você quer tomar direto com o credor, ou vamos pensar no que é mais razoável e legal no mercado hoje. Você utilizar isso como uma garantia locatícia, uma garantia fiduciária locatícia. Então, você pode colocar aquele título de capitalização. Mas só vai ser vantajoso se ele já tiver pago. Então você vai lá e paga o valor total do que seria aquele título de capitalização, porque senão o tomador não vai aceitar que você vá pagando mês a mês, porque ele não vai acreditar que você vai pagar mês a mês, entendeu? Dificilmente haverá uma instituição que aceite isso. E um tomador
que seja uma pequena imobiliária ou até um proprietário direto, ele não vai aceitar porque o risco é grande. Mas vamos dizer que você vai tomar um financiamento, não, perdão, uma locação, e você precisa dar uma garantia, e você não tem fiador, e você não consegue um seguro fiança, porque o seguro fiança é super burocrático de conseguir, e é caro também, você pode pegar essa garantia com o título de capitalização. Por que, que o título de capitalização é interessante? Porque o título de capitalização você vai colocar em sua nominata como beneficiário o locador, e no final do contrato, em havendo acordo entre as partes, não havendo nada a ser debitado ou havendo valor a ser debitado, seja lá o que for, você consegue resgatar ou a totalidade desse recurso ou parte desse recurso no título de capitalização. Então vamos lá, vamos ser claros aqui. Digamos que você pegue uma locação de R$ 1.000. O termo tradicional, pela lei do inquilinato, é você fazer ali até 3 meses como garantia locatícia, tá bom? Se você for utilizar os 3 meses, se você for ser cobrado para utilizar os 3 meses como garantia locatícia da imobiliária ou do locador direto, do proprietário direto, você vai precisar de dar R$ 3.000 de calção, certo? Esse valor em calção precisa ser aberta uma conta conjunta entre o locatário e o locador. Esse dinheiro fica lá, gerando algum tipo de rendimento que não é muito, é uma poupança, então o recurso vai render pouco, né? Vai render bem baixinho, bem pouquinho. E no final, o beneficiário, aquele que for ao final do contrato, o beneficiário desse recurso, quer seja o locatário, o inquilino, porque vai recuperar esse dinheiro, porque não teve nenhum gasto adicional, ele não precisa pagar nenhum tipo de indenização, digamos assim, pelo uso, entregou o imóvel totalmente de acordo com o que estava contratualizado, então não precisa pintar, não precisa fazer mais nada, não precisa pagar, né, por isso para o dono do imóvel, então ele recupera o dinheiro todo para ele. Se o dono do imóvel precisar retirar um valor desse recurso, ele vai retirar um valor desse recurso e o outro tanto vai para o locatário, para o inquilino. Se necessário for penalizar ao máximo, o dinheiro vai todo para o locador, entendeu? Então, é nesse sentido que se faz a calção. E ninguém faz isso tradicionalmente. Acaba se entregando o dinheiro na mão da imobiliária ou do locador, e aí esse dinheiro acaba sendo utilizado e depois ou ele não volta pro inquilino, ou ele volta sem os rendimentos financeiros devidos. Então, é uma bagunça. Então, se você puder usar o título de capitalização, é melhor. Porque no final, esse dinheiro está lá parado, esse dinheiro só será resgatado mediante o gatilho contratual e você tem a garantia desse dinheiro retornar para o inquilino, se ele não der causa de perda desse recurso, ou para o locador, se ele fizer jus a esse recurso. Então, só nesse caso que é compensatório. Mas aí tem que ser feito o pagamento total. Se forem 3 meses, por exemplo, de R$ 1.000, o inquilino vai lá e paga esses R$ 1.000 nesse título de capitalização, onde ele figura como titular, mas o beneficiário é o locador. E aí isso é liberado de acordo com a necessidade de acionamento dessa demanda. Ou no final, esse dinheiro é repatriado para o inquilino. Entenderam mais ou menos como é que funciona a questão do título de capitalização? Fora isso, para guardar dinheiro não compensa. Aí se você tem uma opção de não querer pagar taxa de administração e nem tem pressa para ter que pagar juros, porque você só paga juros se você tem pressa. Se você não tem pressa, não compensa pagar juros. Então você não tem pressa, então não precisa pagar juros de financiamento bancário e não quer pagar taxa de administração, e você já tem o imóvel para você morar, e você já tem o veículo para você utilizar, você não tem pressa, você quer só futuramente, você está planejando uma troca para daqui a algum tempo você fazer a troca desse imóvel, ou um upgrade no seu imóvel, ou a troca do seu automóvel, um upgrade no seu automóvel, então aí é muito melhor você pegar um tipo de financiamento bancário, falei bobagem, não é financiamento bancário, investimento bancário, pronto, em carteiras de investimento que não ensejem riscos, são títulos do Tesouro Direto, para você não correr risco de perder dinheiro. Então você vai atrás de um CDC, de um CDB, de um CDI, de um LDI, onde você vai conseguir
estudando cada caso específico, aqueles que não ofereçam riscos de prejuízo financeiro durante esse período, de perda desse valor. Você vai então adquirir esse tipo de título e vai fazer esses investimentos mensalmente. Então, ao invés de você pagar uma parcela, que você está pagando por um serviço de uma administradora, você vai pagar nesse investimento. Aí você vai dizer assim, Henrique, mas aí significa que isso é de graça? Não, não é de graça, também tem taxa. Você precisa analisar a taxa também. Então, leia direitinho o contrato. Geralmente você faz isso online. E, em geral, o valor que é cobrado é sobre os rendimentos, não é sobre o valor que você coloca. Então, o valor que você coloca está protegido. O que vai ser cobrado taxa é sobre os rendimentos, inclusive também imposto, tá? Sobre isso também incidirá imposto. Imposto de renda ou o que seja aquilo que o valha que estiver sendo aplicado naquele momento, naquele período, pela legislação. Então aí compensa sim você guardando dinheiro mensalmente no investimento, porque o valor que você vai pagar de administração em geral é menor, mas atente para isso, observe isso no contrato na hora que você for contratar. Se tiver dúvida, entre em contato com o gerente do seu banco, mas fique de olho para não ser enganado, tá bom? E aí faça esse tipo de investimento mensal. Vá jogando o dinheiro lá todo mês você vai lançando. Qual é a vantagem desse tipo de coisa? Você não vai pagar juros, você não vai pagar uma taxa de administração alta, e quando você tiver mais apertado, você não precisa jogar esse dinheiro lá. O mês que você não tiver mais apertado, você pode pegar e pular. E só joga no mês seguinte, entendeu? Então você tem uma liberdade melhor, você se programa melhor, e esse dinheiro vai estar rendendo mais do que poupança, muito mais do que capitalização, porque capitalização não é um investimento, e você estará fugindo das taxas de administração e do juro bancário, tá bom? Então, era isso hoje que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida, escrevam aí no canal, nos comentários. Se acharam interessante, curtam, compartilhem com outras pessoas. Se não tiverem entendido alguma coisa, porque às vezes eu posso não ter explicado da melhor maneira possível, me digam aquilo que ficou menos claro para vocês, porque aí eu faço um vídeo específico para cada um desses temas. Assim eu consigo fazer um vídeo mais curto e talvez com mais precisão nas informações, com um filtro melhor de esclarecimentos, porque agora eu vim com muita informação e talvez eu não tenha conseguido ser tão claro quanto eu gostaria de ter sido. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo menor para cada um desses itens, comentem também aí, tá bom? É isso aí. Um abraço, obrigado e até a próxima.